No Japão existem lendas capazes de te amaldiçoar se você for corajoso o suficiente para encarar. Akai Heian. Imagina isso, você está navegando na internet no início dos anos 2000, tudo parece normal, até que você entra no site suspeito para baixar um programa. Um pop-up aparece na tela. Soki desuka? Você gosta disso? Você fecha, ele volta, fecha de novo, isso se repete várias vezes, mas ele continua aparecendo, até que sem aviso, o navegador abre sozinho e te leva para um site estranho. Lá existe uma lista de nomes, você desce devagar até encontrar o seu. Depois disso, a vítima é encontrada morta em frente ao computador. O quarto está coberto de sangue. Nada é explicado, nada é encontrado e ninguém é responsabilizado. A história surgiu nos anos 2000 em fóruns da internet. Sua origem exata é desconhecida, mas se espalhou rapidamente como uma creepypasta. Alguns dizem que casos reais ajudaram a alimentar a lenda, mas nada nunca foi comprovado. Você costuma acessar sites estranhos, principalmente piratas. É melhor tomar cuidado. Oshinokobi. Em um dia comum de aula, um professor de história percebe que os alunos não estão prestando atenção. Então ele decide fazer algo diferente. Pede para que cada aluno escreva uma história. Alguns fazem algo simples, outros tentam assustar. Mas o professor percebe uma coisa. O que realmente prende atenção é o medo. Ele abre sua bolsa e tira um papel com o nome escrito Oshinokobi. Alguns alunos entram em desespero imediatamente. Outros pedem para ele continuar. Então ele começa. No início são apenas frases soltas, mas logo a história começa a ficar estranha. A sala fica em silêncio. Alguns alunos começam a tremer, outros choram e vários desmaiam, caídos nas mesas e no chão. De repente, o professor para, como se tivesse acordado de um transe. Dias depois, ele é encontrado em seu apartamento, sem reação. A causa da morte, desconhecida. Essa lenda se popularizou no final dos anos 90. Ninguém consegue contar a história completa. Ela é desconhecida e permanece o mesmo depois. Porque quem conta a história completa uma vez, não precisa mais contar outra vez. Tomino no Jigoku. Após a Primeira Guerra Mundial, um poema foi publicado por Saijon Yasu em 1919. Décadas depois, entre os anos 90 e o início dos 2000, uma imagem criada por Yuko Tatsushima, intitulada Não Posso Mais Ser Uma Noiva, começou a circular na internet. A obra não tem ligação original com o poema. Ela é simbólica e retrata o colapso emocional de uma mulher, possivelmente ligada à perda de identidade ou fracasso de um papel esperado. Com o tempo, essa imagem passou a ser associada ao poema, principalmente em fóruns. Foi aí que a lenda começou. Nos anos 2000, surgiu o boato de que o poema não deve ser lido em voz alta. Segundo relatos da internet, quem faz isso começa a perceber mudanças estranhas, vazar constante, coisas dando errado sem explicação. Apesar disso, não existe nenhuma prova real de que o poema cause qualquer efeito sobrenatural. Mesmo assim, o aviso continua sendo repetido: não leia esse poema em voz alta.